Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, estão animados para a nossa aula de matemática hoje? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os números decimais. Mas afinal, o que é que são os números decimais mesmo? Será que você está pensativo igual esse menino da imagem? Porque você se lembra, né? Nós já estudamos aqui, nós já falamos sobre os números decimais. E hoje nós iremos recordar aquilo que nós já aprendemos. Então, só vamos trazer à memória aquilo que já está, guardado aqui dentro da sua cabecinha, tá ok? Então, preste atenção aí comigo para poder a gente relembrar essa matéria juntos. Primeira coisa que você tem que se lembrar, os números decimais, eles são caracterizados, qual é a característica deles que mais se destaca? Eles são caracterizados por quê? Por terem uma parte inteira e uma parte decimal que são separados por uma vírgula, conforme vocês podem ver aqui, ó, nesses números que estão aqui no fundo dessa imagem. De modo geral, nós dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, por isso que é um número decimal, ou seja, são partes fracionadas de algo inteiro. Os números decimais, como a gente já viu, tem como a principal característica a presença da vírgula. Eu trouxe até aqui, ó, mais uma imagem para vocês verem todos esses números decimais. Como que a gente sabe que são números decimais só de olhar? É só ver a vírgula. Se tiver a vírgula, você já diz que é um número decimal, tá bom? Então, todo número que você olhar, bateu o olho assim, viu que tem a vírgula, você já sabe, é um número decimal. Assim como os números inteiros, os números decimais também utilizam o sistema de numeração decimal. Ou seja, a gente pode diferenciar os números pela posição em que cada um dos seus algarismos estão. Mas olha só, antes da gente ver como que é feita esse reconhecimento do número decimal, a leitura dele, como que a gente lê, como que a gente identifica, eu quero te mostrar como que os números decimais estão presentes no nosso dia a dia. Porque eu estou falando aqui número decimal, mas você precisa saber onde que a gente encontra esses números. Então, preste atenção. Olha aqui, nós temos um catálogo de um supermercado, uma parte desse catálogo, e olhem só o valor, o preço desses produtos. Eles são números decimais. Como que a gente sabe? Tá vendo essas bolinhas aqui com fundo amarelo? Esses números que estão aqui dentro dessas bolinhas, esses números são números decimais, por quê? Tem a presença da vírgula. Então, ó, o número decimal ele também é representado pelo dinheiro? Sim. E aqui? Nós temos também um número decimal que está sendo representado pelo quilograma dessas frutas. E aqui também está sendo representado pela temperatura, né, de acordo com o que estamos vendo nesse termômetro. Viu como então é fácil a gente identificar um número decimal no nosso dia a dia? Nosso dia a dia está cheio de números decimais. Então, olha só. Agora que eu já relembrei com você o que são os números decimais, já mostrei para você como que a gente identifica eles no nosso dia a dia, vamos então agora relembrar como que é feita a leitura desses números? Vamos então ver como que nós lemos os números decimais. Vamos lá. Eu tenho aqui um quadro de valores e tenho, ó, aqui em cima esses números decimais. Estão vendo? Todos esses números aqui são decimais. Como que você sabe, Luane? Olha só, é só a gente ver a vírgula presente nesses números. E esse quadro aqui nós chamamos de quadro de valores. Observem esse quadro de valores. Ele tem uma vírgula aqui que está fazendo uma separação, porque a gente não viu que os números decimais possuem vírgula. Tem os números que ficam antes da vírgula e os números que ficam depois da vírgula. Então, nós também colocamos uma vírgula aqui para separar os números que ficam antes da vírgula e os números que ficam depois da vírgula, tá ok? Então, ó, todos os números que ficam antes da vírgula, nós chamamos de parte inteira. Deixa eu destacar aqui para vocês verem. Todos os números antes da vírgula nós chamamos de parte inteira. E os números que ficam depois da vírgula nós chamamos de parte decimal, ok? Então vamos lá, vamos representar esses números no quadro de valores, porque quando a gente consegue organizar os números dentro desse quadro de valores, fica mais fácil para a gente conseguir fazer a leitura dele. Então vamos usar o primeiro número aqui, ó, o 0,36. É assim que a gente lê um número decimal?
Não é assim, tá? Estou falando 0,36, que é a forma que a gente já vê de cara. Mas nós vamos agora organizar esse número no quadro de valores para fazer a leitura correta dele. Antes da vírgula, eu tenho o quê? Um zero. Então, já coloco aqui, ó. Antes da vírgula, eu tenho o número 0, ocupou a casa da unidade. Depois da vírgula, eu tenho o número 3 e o número 6. Então, vamos organizar. Depois da vírgula, eu tenho primeiro o número 3 e depois eu tenho o número 6. Ok? Então, ficou 0,36. Mas é assim que a gente lê? Não. Olha só, na parte inteira, que é aquele número que fica antes da vírgula, quando a gente tem o número 0, eu não preciso dizer 0 inteiro, não preciso falar assim, tá bom? Na parte decimal, eu tenho o 3 na casa do décimo e o 6 na casinha do centésimo. Então, a gente vai ler de acordo com a última casa que esse número parou. Então, eu tenho, ó, 36 o quê? Centésimos, porque o 6 parou na casa do centésimo. Então, como que a gente lê esse número decimal? Como a parte inteira é o 0, eu não preciso, né? Estou repetindo, não preciso falar 0 inteiros. Só leio aqui, ó, 36 centésimos, porque o último número parou na casinha do centésimo. Vamos para o próximo número, então. 7,9. Antes da vírgula, eu tenho o número 7. Então, vamos colocar aqui. 7. Depois da vírgula, eu tenho aqui, ó, o número 9. Vamos colocar, então, o número 9. Como que a gente lê, então, esse número decimal? Na parte inteira, eu tenho o número 7. Então, eu tenho 7 inteiros e o 9 ficou na casinha de quem? Do décimo, certo? Então, eu tenho 7 inteiros e 9 décimos. Viu como que é muito fácil? Se a gente organiza o número no quadro de valores, ele já dá a resposta para a gente de como nós lemos esse número. Vamos agora pegar esse número grandão aqui, tá cheio de zero, né? Como que a gente vai fazer a leitura desse número? Eu tenho 100,005. Nossa, vamos lá. Tenho o número 100 antes da vírgula, então vamos colocar aqui o número 100 antes da vírgula. Vamos colocar. Ok. Depois da vírgula eu tenho 0,05, então vamos colocar 0, 0 e o número 5. Como que nós vamos ler esse número? Na parte inteira eu tenho que o número mesmo? O 100. E na parte decimal eu tenho 0,05. O 0 ficou na casa do décimo, esse outro 0 na casa do centésimo e o 5 na casa do milésimo. Então, a última casa que nós utilizamos aqui foi a casinha do milésimo. Então, eu leio, ó, 100 inteiros, porque está na parte inteira, 100 inteiros e 5 milésimos. Tranquilo para vocês? 100 inteiros e 5 milésimos. Vamos agora, então, para esse outro número aqui. 2,987. Como que a gente organiza ele no quadro de valores? Na parte inteira, antes da vírgula, eu tenho somente o número 2. Depois da vírgula, eu tenho os números 9. Depois do 9, eu tenho o número 8. Depois do número 8, eu tenho o número 7. Então, na parte inteira, eu tenho o número 2. Na parte decimal, eu tenho o 9 na casa dos décimos, o 8 na casa dos centésimos e o 7 na casa dos milésimos. Então, nós vamos ler 2 inteiros, 987 milésimos, porque parou o último número na casinha dos milésimos. E agora, o último número que restou aqui para a gente fazer a leitura é o número 54,87. Vamos organizar, então? Antes da vírgula, eu tenho o número 54. Então, vamos organizar. 54. Vou botar o 5 aqui. Depois do número 5, eu tenho o número 87. Espera aí. Vamos lá. Vou botar o número 7 aqui. Colocamos. Então, vamos lá. Antes da vírgula, eu tenho o número
54 na parte inteira. Depois da vírgula, eu tenho o número 87 na parte decimal. O 8 está ocupando a casinha dos décimos e o 7 está ocupando a casinha do centésimo. Então, como que nós lemos? Eu tenho 54 inteiros e 87 o quê? Centésimos, porque o 7 parou na casinha do centésimo. Diz aí para mim, foi muito fácil, não foi? Organizando os números na casinha, né, no quadro de valores, não fica muito mais fácil para a gente reconhecer e fazer a leitura do número decimal? Então, toda vez que você tiver em dúvida de como que a gente lê esse número, é só você organizar, né? A parte inteira antes da vírgula e a parte decimal depois da vírgula. Você organiza esse quadro de valores e você vai conseguir fazer a leitura correta desse número. Para fixar o que a gente acabou de ver, vamos então juntos fazer a leitura? Eu tenho o número da letra A, o número da letra o número da letra B, o número da letra C e o número da letra D. Vamos então fazer a leitura desses números? O número da letra A, como que nós lemos ele? Antes da vírgula tem o número 2, depois da vírgula tem 34. Ó, 34 é só a gente contar décimo, centésimo. O 4 parou na casinha do centésimo. Então, eu tenho 2 inteiros e 34 centésimos, certo? Na letra B, eu tenho 3,52. Todo número que está antes da vírgula, a gente sabe que nós lemos como a parte inteira. Depois da vírgula, é só você contar. Décimo, centésimo. Então, eu tenho 3 inteiros e 52 o quê? Centésimos. Na letra C, está mais fácil ainda. Tem uma parte inteira e apenas um número depois da vírgula, que fica na casa de quem? Do décimo. Então, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Finalizando, letra D de dado. Tem o número 4 na parte inteira. Após a vírgula, eu tenho 23. Só contar décimo, centésimo. Parou na casinha do centésimo? Então, a gente lê 4 inteiros e 23 centésimos. Para finalizar, está mais fácil ainda. Deixei mais fácil por último. Qual é o número decimal? Nós temos que identificar aqui, da letra A até a letra F, quais são os números decimais. Podemos escolher 4 respostas, ou seja, nós temos 4 números decimais presentes aí entre a letra A e a letra F. Eu vou fazer um círculo com vocês, tá bom? Em qual for o número decimal. Na letra A, é um número decimal ou não é? Sim, é a presença da vírgula. Então, ó, a letra A é um número decimal. Letra B, será que é um número decimal? Sim, ó, a vírgula presente. Então, sabemos que é um número decimal. Letra C, é um número decimal? Não estou vendo a vírgula, vocês estão vendo? Não tem vírgula, né? Então, ó, não é um número decimal. Letra D de dado, será que é um número decimal? Sim, por quê? Por causa da vírgula que está presente nesse número. Letra E, é um número decimal? Não é. Por quê? Não tem a presença da vírgula. Por último, e muito fácil também, letra F. Temos ou não temos um número decimal? Sim. Por quê? Porque, ó, temos aqui, mais uma vez, a presença da vírgula. Então, foi muito fácil a gente identificar esses números, certo? Então, meus amores, finalizamos a nossa aula de hoje, relembrando o que são os números decimais. Tenho certeza que você saiu dessa aula, né? Vai finalizar essa aula craque, fera em números decimais. E toda vez que você vê um número decimal, você nunca mais irá esquecer como que a gente identifica cada um deles, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!